Você sempre teve uma relação forte com a culinária, com a alta culinária, assim, de gostar de... Sempre não, porque eu nasci no... Minha mãe nunca soube cozinhar, espero que ela... Enfim, na minha casa a gente comia muito mal, assim, no nível... Eu e minha irmã, como ela não cozinhava bem, ela deu a liberdade de a gente decidir muito novo o que queria. Ah, tá. E aí quando a gente tem esse tipo de idade, você só quer fritura, refrigerante, etc. Normal. Então eu nunca tive uma grande escola, uma educação alimentar. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo. Desde cedo, quando você começa a trabalhar, você começa a comer muito na rua. E a rua, você come em função de duas combinações, o que você quer e o teu dinheiro. Sim. Né? Que nem sempre se encontram, né? Então, especialmente quando você começa a trabalhar, o dinheiro é curto. Eu comecei a ter de provar coisas que na minha casa eu não era obrigado a provar. Então eu era aquele cara que com 14 anos, não como peixe. Sabe assim, Nossa, eu era muito isso também. Então, e aí, quando você está na rua, você começa a não ter muita opção. Mas eu comecei a perceber o quanto comer e beber, para mim, é um mundo fascinante. Eu acho que a cultura se manifesta na vida das pessoas pela primeira vez na comida, né? E na mesa, né? Beber, comer, etc. Ficar ali, conversar. Ali, para mim, tem a cultura de um país. O principal guia de gastronomia do mundo ainda é o Michelin francês, que nasceu em 1900, numa ação de marketing, porque Michelin faz pneu. Uau! E aí eles fizeram, imagina, lá atrás, um produto para trazer valor para a marca, que era um guia de estradas, que tinha hotel, lugar para comer e posto de gasolina. Este guia, chamado Michelin, virou sinônimo com o tempo de uma grande qualificação e classificação para grandes restaurantes. Ter uma estrela Michelin é tipo ser citado pela revista? No caso do guia, ter uma estrela Michelin é tipo uau. E aí a classificação vai até 3 estrelas Michelin. Eles têm uma classificação diferente chamada Bibi Gourmand, é para restaurantes com preço bacana, um prato legal. Entendi. Então eles também indicam lugares assim. Agora, quando você vai para as estrelas, não, as estrelas são normalmente restaurantes já que tem que ter 3 coisas que funcionam muito. Evidentemente, um puta serviço, um ambiente bom e uma baita cozinha, né? Então, 3 estrelas Michelin é o topo. A perfeição. Tanto que no Brasil nenhum tem 3 estrelas Michelin. A gente tem restaurantes com 2 estrelas, mas com 3 não. Você já comeu neles? Nos brasileiros, sim. E em Paris tinha 10 restaurantes com 3 estrelas Michelin. Hoje são 9, porque um deles perdeu. Porque você também pode... Você tem que manter ainda, não é uma coisa tipo um troféu, boto na prateleira e tá tudo certo. Entendi. Então, okay. E aí, quando tinha 10 restaurantes estrelados com 3 estrelas Michelin, eu fiz uma viagem para jantar em 5 deles. E aí, o preço disso foi a moto que eu tinha. Eu tinha uma moto, uma Custom, e basicamente foi... Então, assim, perder uma moto para jantar 5 vezes, né? Só que eu acho que a moto eu teria vendido em algum momento e esses 5 jantares estão para sempre em mim. Era isso que eu ia falar, deve ser uma coisa... Não deve nem dar para explicar. E para mim foi uma experiência fantástica. Num dos restaurantes era um menu degustação de 18 pratos. Fiquei 5 horas nele. E você fica 5 horas no lugar e parece que você ficou 1 hora. E você percebe todo o ritual, todo o serviço, a brincadeira de sabores que você fala, cara, esse sabor eu nunca tinha provado, né? Então, é uma viagem, né? É uma grande viagem. É como para mim conhecer um museu que você nunca pôs o pé. Você bate o olho numa tela, você fala, é uma relação diferente. Né? Mas eu cometi outras extravagâncias. No aniversário de 51 anos, almoçamos no melhor... A gente estava em Budapeste. Aí almoçamos no melhor restaurante de Budapeste. Confirmou ali. E foi incrível. Incrível. E pegamos um avião, fomos à noite para Milão e jantei no melhor de Milão, que é o Seta. Uau. Então, assim, almocei na Hungria e jantei na Itália como dia do meu aniversário. Acho que é um presente justo. Não, eu acho que é um presente justíssimo para 51 ainda. Aí é uma maneira de você vingar a vida, né? Daí você fala... Pera aí, eu fiquei curioso com uma parada, porque assim, você falou que era um menu de degustação de 18 pratos. Então, eu imagino que não seja aquela coisa clássica de tipo, você abre o menu e fala, eu quero hambúrguer com fritas. Deve ser outra parada. Na maioria das vezes, os restaurantes estrelados têm a seguinte dinâmica. Alguns até abrem no almoço por um menu que eles chamam de menu fixo. Você escolhe, vai ter
sei lá, 3, 5 opções de entrada, prato, sobremesa. Então você escolhe um e um, você paga muito menos, evidentemente, e você tem uma experiência de poder comer num lugar desses. Alguns fazem isso, outros não. Outros são só o jantar. E normalmente as experiências de menu degustação acontecem durante a semana no jantar, até o sábado no jantar. Alguns poucos abrem todos os dias. Normalmente os que estão em hotel. Aí acaba tendo um fluxo e acaba tendo uma cozinha que abre todo dia. Mas os que estão mais, digamos, avulsos ali na rua, etc., fora de um hotel, costumam ter o menu degustação na noite. Você tem as duas coisas. Você tem lugar em que você pode ir lá escolher um prato à la carte. Mas como eu não era um frequentador, quem não é um frequentador, eu não voltei para nenhum deles, né? Então você vai mais para o menu degustação. E aí o menu degustação você tem algumas etapas, você tem opções. Então você vai ter 5 pratos, 8 pratos, 6 pratos, 9. Você vai ter ali algumas opções de quantidade de pratos. Vem uma coisa que assim, realmente é uma coisa muito pequena, é mais para você passear pela experiência inteira, né? Entendi. É impressionante porque você passeia por sabores e por texturas, por aromas que você não vai encontrar em outro lugar, né? E muitas vezes nem quando voltar, porque os menus têm sazonalidade, você vai reencontrar. Então é uma coisa única, assim. É único, é uma experiência única, né? Que louco. Eu acho que é assim, de verdade, eu gasto dinheiro com muita bobagem, mas não foi esta. Sim, esta não é pra mim uma bobagem. Pra mim, gastar com comida nunca foi algo ruim. Inclusive, eu morri de inveja quando você contou essa história. Eu falei, nossa, eu se tivesse uma moto também teria vendido pra comer. Assim, porque... Você nunca pensou em escrever sobre comida? Você fala com tanta paixão da coisa. Eu cheguei a ter por alguns anos um blog de forma anônima, era um blog com pseudônimo, em que eu falava de forma despretensiosa. Durou acho que 3, 4 anos, de 2007 a 2011, 2010, sei lá. Mas eu nunca... Eu acho que falar sobre gastronomia no Brasil é muito difícil, porque poucos lugares no mundo... A gastronomia, enfim, a alta gastronomia é cara. E a maioria dos veículos no Brasil não pagaria para você ir lá. Então, a partir do momento que você vai comer de graça, você não tem mais senso crítico. Entende? Então, eu acho que não tem... Por favor, eu não estou falando dos críticos em geral, mas o que eu quero dizer é assim, a estrutura não é feita para você ter independência editorial. Entendi. Você pode falar o que você quiser, mas ao mesmo tempo você não pode. Você vai lá, comeu de graça, aí você vai destruir o cara. Pode, mas assim... Não vai comer de novo, né? Não me parece fazer sentido, né? E mesmo a crítica gastronômica séria, então você tem alguns veículos no mundo que fazem dessa maneira, o cara não se identifica, então ele vai de forma anônima, ele não vai uma vez só, ele vai, prova um prato, ele vai num dia diferente para ver se o serviço está irregular ou não. Você tem muito critério, não é uma avaliação assim, gostei, não gostei. Sei. Você tem um repertório de argumentos para avaliar, né? O serviço, como é feito, de que lado, como o garçom te atendeu, como não atendeu, como foi servido, minha taça acabou, o cara deixou acabar, já é um erro. Tem uma série de regras que determinam se o serviço é bom, se o ambiente é bom e se a comida é boa. Então você precisa ter muito conhecimento para isso. E eu acho que eu não teria tempo, dedicação e a essa área não remuneraria suficientemente para você ir trabalhar com qualidade. Então nesse sentido eu falar, melhor não, né? Não vou me aventurar porque eu acho que não ficaria legal. Aliás, acho que é uma dúvida até pessoal minha. E quando você critica algo como culinária, como cinema, eu imagino que você não pode só conhecer teoria, entendeu? Porque parece um pouco hipócrita pra mim. Você não souber fazer uma omelete, mas ao mesmo tempo você fica, pô, esse cara aqui, ele não fritou o ovo direito, não sei o quê. Óbvio que eu tô dando um exemplo esdrúxulo. Não, mas é isso mesmo. Até que ponto é válido a profissão do crítico? Topar o convite a primeira vez. Por quê? Porque assim, eu vi o jeito que você chegou, que você não tem noção mesmo. Você causa uma coisa nas pessoas que é quase de fã e ídolo, assim. Pra mim, a hora que você chegou, eu falei, cara, eu vou entrevistar o Edson. Nossa, eu tô tipo, cara, meu Deus. Prazer, de verdade. Não, porque assim,